Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui ao vivo para mais uma live, é minha live número 149 e eu vou falar hoje sobre centralidade do trabalho e da saúde em tempos de pandemia. E eu vou falar isso com um talento. É o professor Leonardo Vandelli, juiz do trabalho, né, autor de obras jurídicas. E eu tive a honra de participar com ele, já de uma banca de doutorado, lá na Universidade Federal do Paraná. Ele é realmente um magistrado muito ativo, né, proativo, né, e criativo no seu magistério e na sua atuação na magistratura. Essa é a live 149 e ele vai, acho que ele vai entrando aqui agora. Estou pensando, Léo Vandelli, eu já vou puxá-lo aqui, ó. Já entrou aqui na live. Vocês vão ver aqui uma grande figura. Olha Opa, só, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Léo. Eu estou aqui já dizendo pessoal, não sei a hora que você entrou aqui, mas quero dizer para eles que é uma enorme satisfação. Eu sou um profundo admirador seu. Acho você um juiz do trabalho atuante, competente, preocupado, realmente muito interessado nas questões sociais aí correspondentes. E quando eu disse, vamos bater um papo, vamos fazer uma live aí com o Léo Vandelli, eu digo, vai ser maravilhoso, não tenho a menor dúvida, sou seu admirador. Estava recordando aqui que estivemos há já algum tempo na banca de doutorado lá do Murilo, lá no Universidade Federal do Paraná. Foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, salvo engano, já tem alguns anos isso, e a gente precisa se rever nesse momento em que a gente não consegue realizar isso presencialmente, que seja pelo meio da internet, já que aí nesse ponto nas lives eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho problemas cardíacos e respiratórios, aí eu me isolei aqui, estou trancado aqui, já entrando em alguns problemas talvez de paranoia ou de surtos psicológicos ou psiquiátricos, porque ficar parado aqui é complicado, a gente fica ganhando peso sem poder sair de casa. Aí eu disse, a forma que eu tinha para servir a comunidade, para servir o mundo, era através, digamos dizer, dessas minhas facilidades com o mundo da internet. E aí eu disse, eu vou abrir a agenda. Eu digo assim, claro que para determinadas pessoas como você, eu digo, vou pegar uma data aqui mais próxima, mas eu tenho um anjo da guarda, que é o Martinha, que faz minha agenda, ela já está colocando live lá, já no final de junho, entrando em julho já, porque eu não recuso ninguém, eu tento fazer uma equação, mas eu preciso fazer uma equação melhor, porque chegou um período que eu estava fazendo 6 lives por dia. Isso já tô surtando, quero ver se consigo reduzir para 1 ou 2 por dia. Pablo, meu parceiro, faz 1 por semana. E eu digo assim, eu preciso até para poder respirar e cuidar. Mas uma live com o Leonardo Vandelli, eu quero fazer o mais rápido possível. E ainda mais com um tema que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? A centralidade do trabalho e da saúde em tempos de pandemia. Eu aprendi que na netiqueta das lives, com o anfitrião, quando abre, ele começa a falar, para o pessoal perceber que a gente já está ao vivo. E eu acho que eu já falei demais. Então, Léo, boa tarde, que bom te ver, ainda que virtualmente. boa tarde, meu querido amigo. A alegria toda minha de poder estar aqui compartilhando essa sua enorme sala de visitas, onde você recebe sempre tanta gente. Eu te admiro muito, você é sem dúvida alguma, um dos juristas mais importantes, mais atuantes, mais presentes do Brasil, né? Além de tudo, é baiano, quer dizer, essa baianidade incontrolável, essa baianidade irreprimível, né? Um homem que não cabe em si, não cabe num único canal, tem mais de um canal para poder comportar toda essa criatividade, toda essa produção, essa inteligência. Você é uma pessoa que merece toda a admiração, todo o carinho.
Muito obrigado por estar aqui e estar com todas as pessoas que estão ouvindo a gente. E eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de bater esse papo contigo. E já digo lá, pessoal, não precisa ficar... se o Instagram permitir, que ontem deu um bug no Instagram, se não fosse a doutora Larissa, né, que ela grava aqui a todas as minhas lives, eu não ia conseguir, mas consegui, inclusive as de ontem, já fiz o download, está lá nos meus canais no YouTube, já soltei nos dois, tem no canal Pamplona, o canal Papiano com Pamplona, mas se o Instagram permitir, essa aqui vai ficar também gravada ou aqui no feed, e eu vou fazer o download para a gente poder ter a oportunidade de ver, rever e aprender sempre com o Léo Vandelli. E, Léo, vamos bater o nosso papo. O tema que a gente escolheu foi centralidade do trabalho e da saúde nesses tempos de pandemia. E eu não tenho a menor dúvida que nós estamos passando por um período, isso não é um chavão, mas sim por um período paradigmático, porque nós estamos reconstruindo um modelo, né, das relações jurídicas como um todo, e eu não tenho uma menor dúvida que é sintomático que a disciplina jurídica das relações de trabalho ocupa um papel de protagonismo, um papel de centralidade, desde a Lei 13.979, quando a gente começou a discutir a questão do que não era falta justificada, a pandemia de MPs que a gente vive, né, as discussões sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade, os efeitos disso para as atividades empresariais, os efeitos disso para a saúde no trabalho. Eu fiquei encantado com o título da sugestão do nosso papo. E aí eu disse, olha, já que eu estou tendo essa visão toda, esse é o momento de eu aprender com o Léo. Léo, como é que você está vendo essa questão da centralidade do trabalho e da saúde? Bom, a gente vem já há muitos anos recebendo todo um grande acervo de mensagens no sentido de que o trabalho já não é mais aquele, né? E que o trabalho já não deve ter mais aquela importância, de que o trabalho deve ser visto como uma coisa secundária e que o próprio direito do trabalho é algo que deve ser relegado progressivamente a menos importância na história, né? E isso é uma coisa que vai sendo martelada paulatinamente, né? Cada vez mais. Dentro da própria sociologia, há um movimento grande de gente importante, inclusive, falando aí do fim do trabalho, do fim dos empregos, do fim dessa centralidade do trabalho como categoria central, como experiência de vida central, em torno da qual a sociedade se organizou, pelo menos aí nos últimos 2 séculos, né? O que a experiência ímpar da pandemia vem colocando, entre várias outras coisas, é essa percepção muito evidente de que o trabalho, na verdade, não perdeu essa centralidade, né? De que, para começar, se descobre o óbvio, né? De que para produzir valor, para produzir riqueza, é preciso trabalho, né? Então, aquela cena horrorosa que a gente viu na frente do Palácio do Planalto, em Brasília, daquela mulher gritando que o dia que os empresários pararem, vocês não vão ter o que comer. E, na verdade, ela está assinando o recibo da percepção, né, de que, na verdade, os trabalhadores precisam trabalhar para que os empresários possam gerir essa riqueza, né? Porque e que foi interessante, Léo, sabe, nessa questão de uma retomada de um protagonismo, eu não vou mentir, eu estou no Justiça do Trabalho há tantos anos, né? Eu entrei em 1992 como magistrado desde 95, né? E eu fico, sabe, eu não pude, eu cresci na Justiça do Trabalho, eu me tornei adulto na Justiça do Trabalho, eu vou fazer 48, eu passei desses 48 anos, 28 na Justiça do Trabalho. É mais tempo, né, do que se possa imaginar. E aí, o que é que eu poderia dizer? Eu não pude negar que eu vi até com uma certa ironia, né, pessoas que diziam que o jeito do trabalho estava old-fashioned, estava superado, estava démodé, né, e que a Justiça do Trabalho tinha que ser extinta. Pessoas que falavam isso, de repente, querendo invocar as leis, as regras da CLT, aquela que elas diziam
que não servia para mais nada, e pensar até no 486, no 502, no 503, e toda uma discussão, sabe? E ver depois a retomada do protagonismo do Justiça do Trabalho, independente de entendimentos ou não, para a questão da eventual rediscussão de acordos, ou mesmo um trabalho muito bom no TRT da 4ª Região, né, de uma facilitação da negociação coletiva, né, e a gente já toma um protagonismo de novo agora para as audiências virtuais. Então, note que para quem ama a Justiça do Trabalho, para quem vive, quem respira a Justiça do Trabalho e o direito do trabalho, chegou a ser irônico, sabe? Essa constatação do que para nós era óbvio, que não dá para viver numa sociedade capitalista sem trabalho. E o trabalho, na verdade, faz parte do centro das questões políticas da nossa época. Economia é vida. Tomada de protagonismo. Travou um pouquinho aqui. Travou um pouquinho aí? Mas siga, então. Vamos entender como é que você... Então a gente vê assim, ó. A gente vive hoje esse discurso da oposição entre vida e economia. Vamos preservar a vida, vamos preservar a economia. Na verdade, essa é uma dicotomia falsa. Mas ela é uma dicotomia falsa tanto do ponto de vista fático, economicamente falando, ou seja, os países em que adotaram uma política mais séria, mais rigorosa de proteção em face da pandemia, os países que mais pararam são aqueles que menos vão sofrer as consequências econômicas da pandemia. Isso do ponto de vista fático. Mas do ponto de vista ético, isso é profundamente falso também. Quer dizer, a política não pode se resumir a um cálculo de vidas. Verdade. A política não pode se resumir a isto, de que jeito vai morrer menos gente? Ou quantas pessoas nós vamos sacrificar em nome do lucro? Esse cálculo de vidas não pode ser o resumo da política. Verdade. A política não se trata disso. Se trata de construir uma forma de vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna. Né? Então, e nesta compreensão de uma política de verdade, o trabalho está no centro. O trabalho está no centro para a produção de riqueza, o trabalho está no centro para a distribuição de riqueza, porque, afinal de contas, outra vedete que surge, que estava apagada, é a demanda. Né? Agora, os nossos economistas liberais viraram todos keynesianos. Né? E todos estão aí desesperados pela demanda. É bem verdade que o Brasil está na contramão, para variar disso. Né? O Brasil, as políticas de enfrentamento da pandemia no âmbito das relações de trabalho, o que estão fazendo? Estão deprimindo ainda mais a demanda, porque elas estão facilitando a redução de salário. É claro que o empregador não tem condições de bancar o salário sem ter movimento, sem ter demanda. Agora, o Estado, em vez de facilitar a redução salarial, né, que são os mecanismos que foram adotados, o Estado tem que compensar a redução salarial. Né? O Estado tem que garantir nesse momento e depois buscar arranjos redistributivos, né, inclusive pela via tributária, né, quem sabe tributar aqueles que não são tributados, né, ou que são muito pouco tributados no Brasil, que tem uma estrutura tributária de ponta cabeça, né, para custear esse sustento da demanda, ou seja, políticas keynesianas daquelas velhas. Né? Então, centralidade do trabalho aí do ponto de vista da demanda. Mas também, Rodolfo, centralidade do trabalho do ponto de vista da própria saúde. Né? Eu te pergunto, como é que você, com essa energia toda, com esse pique todo, ia estar se vendo no momento desse se não tivesse condições de trabalhar nas coisas que você está fazendo? Não só e a saúde é central para justamente poder gastar essa energia. E se eu não tiver a saúde, eu não tiver uma tutela efetiva da saúde, eu não poderei, de forma alguma, produzir o que produzo em benefício da própria sociedade, sem sombra de dúvida. Existe uma coisa, assim, eu vou falar agora um pouquinho assim, da partir dos estudos que eu tenho feito de psicodinâmica do trabalho, que é uma disciplina que estuda justamente essa relação entre subjetividade, trabalho e saúde.
né? Uma que parte dessa ideia da centralidade do trabalho, não só a centralidade política do trabalho, mas também a centralidade do trabalho para subjetividade, né? A centralidade do trabalho para a saúde, a centralidade do trabalho para a construção da identidade, né? O trabalho, ele é um mediador fundamental das coisas que são importantes para se manter a saúde. E ele está vendo empiricamente, né? Quer dizer, o trabalho não só é fonte, e sim, ele é fonte de adoecimento, ele é fonte de desgaste, ele é fonte de sofrimento, ele é fonte de exploração, de alienação, inclusive muitas vezes a oportunidade de violência, de cinismo, etc. Mas o trabalho, ele é condição de possibilidade para gerar o melhor, em termos de desenvolvimento das capacidades, em termos de afirmação da identidade, de formação de vínculos de solidariedade, né, de aprendizagem ética. Rapaz, eu tenho que conviver com um sujeito que trabalha com um sujeito que torce para o Flamengo. Você imagina o exercício de tolerância e ética cotidiana que isso significa, né? No meu caso, que torça por Vitória, porque eu fico dizendo, a minha secretaria, eu que sou torcedor do Bahia, né, e não posso dizer que sou torcedor doente, porque quem torce por Bahia só pode ser saudável. Mas, nesse ponto, né, estou cercado de torcedores rubro-negros. E isso é um exercício de tolerância. Então, trabalhar não é só produzir, é viver juntos. Né? É uma aprendizagem do viver juntos. O que acontece é que hoje, essa convivência vem se transformando cada vez mais numa aprendizagem do individualismo, da competição, ou seja, meu colega é meu inimigo, né, de uns contra outros, né, é uma ausência de confiança. Isso também vai para a vida pública, porque as pessoas estão cada vez mais se aprendendo a ser assim. Esse vale tudo, o vale tudo na vida pública não nasce do nada. As pessoas não nascem assim. O vale tudo da vida pública está sendo ensinado dia a dia no interior das empresas. Vamos lá. O trabalho é um recurso fundamental da saúde. O trabalho, ele pode gerar o pior, a gente sabe, mas ele também é condição de possibilidade para gerar o melhor. Para gerar o melhor, é preciso que haja condições. Condições que tanto dizem respeito às condições químicas, físicas e biológicas que a gente estuda, né, e tal, mas também condições organizacionais. Condições organizacionais para que o trabalho possa funcionar como esse mediador. E essas condições organizacionais dizem respeito muito à atividade que eu faço, né? Porque, afinal de contas, se eu passar o dia inteiro apertando o parafuso para o mesmo lado, claro que esse trabalho vai gerar o pior, vai gerar coisas negativas na minha própria atividade. Né? Então, eu preciso que seja um trabalho que me permita desenvolver as minhas capacidades e dons, como está escrito na Convenção 122 da OIT, né, que é lei vigente no Brasil, segundo o Supremo, tem estatura normativa supralegal, diz lá, todo o trabalho deve ter condições de que a pessoa possa ali desenvolver as suas capacidades e os seus dons. Né? Então, é um tipo de trabalho, ao mesmo tempo, um tipo de trabalho em que a participação em um coletivo, porque ninguém trabalha sozinho, a participação neste coletivo é um dos recursos fundamentais do trabalho para a saúde. Por quê? Basicamente, duas coisas aí são muito importantes. Primeiro, relações de pertencimento e confiança dentro desse coletivo, né? E processos de deliberação sobre tudo o que acontece. Veja, por mais que esteja normatizada uma situação de trabalho, por mais que tenha manual, por mais que tenha regulamento, por mais que tenha ordem de serviço que vem de cima, etc. O que acontece na realidade do trabalho são coisas que a gente delibera informalmente na maioria das vezes. Né? Não há nenhum CPC que vai ensinar exatamente ao juiz como fazer uma audiência. Exato. Né? Não há nenhum regulamento da corregedoria que vai especificar como é que você reage naquela hora. Que caras você faz para conseguir obter da testemunha aquilo que você gostaria de saber. Trabalhar é desenvolver um monte de capacidades, de coisas que não estão escritas nos manuais, não estão nas regras, dependem de valores, de regras, de padrões. O que é fazer uma boa sentença? O que é fazer uma sentença meia boca?
né? O que é fazer uma audiência adequada, o que é tolerável, o que não é tolerável. Isso tudo se constrói a partir de um ethos, né? No caso da profissão de juiz, da profissão de advogado, um ethos profissional, né, que regula essas coisas. Isso tudo se constrói coletivamente. Por que isso é tão importante para o nosso tema agora da saúde no trabalho, pandemia, isolamento? Cara, a gente percebe. Primeiro efeito que a pandemia produz é intensificar a ruptura com a participação desses coletivos. E essa ruptura é extremamente importante para que os processos coletivos de trabalho me permitam transformar o sofrimento que é inerente a todo o trabalho em prazer. Essa transformação do sofrimento que é inerente a todo o trabalho, por que todo trabalho tem sofrimento? Por que tem ossos disso sempre, né? Verdade. Porque trabalhar significa tentar dominar o mundo, né? Dominar o mundo no sentido de dominar os meios de trabalho, né? Eu estava tentando aqui entrar no Instagram, não dava, o meio de trabalho foge muitas vezes ao meio domínio, deu uma pausa ali, trancou tudo a transmissão, né? O mundo objetivo resiste à tentativa de domínio. O mundo intersubjetivo resiste à tentativa de domínio, né? Às vezes você vai fazer uma audiência, o advogado não entende o que você quer, a testemunha está tentando, não coopera com você, o princípio da cooperação que foi introduzido no CPC está todo baseado nessa ideia de que fazer justiça é um trabalho que depende de cooperação coletiva, né? E eu mesmo resisto, né, a minha tentativa de domínio. Já esqueci da metade das coisas que eu tinha preparado para falar, né? É assim, isso é trabalhar. Trabalhar é falhar. Trabalhar é tentar e fracassar. Fracassar, mas persistir. Então, isso gera sofrimento. Esse sofrimento precisa ser transformado em prazer, trazido para o registro subjetivo como algo que vai fortalecer a minha identidade. E quais são os mecanismos que fazem isso? São mecanismos de sublimação. Isso em psicanálise chama de sublimação. Sobretudo pela via do reconhecimento, que é a principal delas. Então eu preciso do outro, eu preciso olhar do outro sobre o meu trabalho, sobre a qualidade do meu trabalho, para que esse sofrimento possa ser transformado numa experiência engrandecedora e não se transforme num fator patogênico. Então qual é a questão? O sofrimento em si, ele não é bom nem ruim, mas ele coloca uma demanda de transformação. Quando essa transformação vem, o trabalho se transforma em uma oportunidade de engrandecimento da subjetividade. Quando isso não vem, e esse não vir decorre de condições inadequadas que dizem respeito à organização do trabalho, esse trabalho se transforma em algo patogênico. Curioso, você tem do direito do trabalho do Brasil, talvez vá concordar comigo que o direito do trabalho que nós estudamos nos nossos manuais, muitos dos quais a gente ajuda a escrever, não falam nada sobre isso. Eu tenho a sensação, estudando a psicodinâmica do trabalho, que o direito do trabalho não sabe o que é o trabalho. O direito do trabalho lida com as condições de compra e venda da força de trabalho, com algo que é externo ao próprio trabalhar. Mas o trabalho mesmo, o trabalho em sentido concreto, aquilo que a gente chega em casa contando para a mulher que aconteceu, que o conflito que houve com o chefe, não sei o que foi, isso não faz parte do direito do trabalho. Mas isso é que é significativamente essencial para as pessoas. E do ponto de vista das relações de saúde mental, isso é muito importante. Agora, Léo, eu preciso falar contigo que parece que o sinal aí do seu Wi-Fi não está muito bom. Não sei se você está fazendo pelo celular, pelo notebook, pelo computador. Pelo celular. Não sei, talvez vá pelo pacote de dados, porque eu tô te ouvindo mais do que te vendo. A imagem está subindo um pouquinho. E eu queria muito te ouvir sobre os novos sujeitos dentro nessa noção desses novos ou não tão novos assim, personagens que surgem dentro dessa constatação hoje, odierna, né, da centralidade do trabalho e da saúde. Eu acho que nós temos algumas figuras, alguns personagens que são muito importantes
e eu quero te ouvir também sobre isso. Mas dá uma olhada se a pessoa está sugerindo para você ficar perto do modem, se por acaso estiver no Wi-Fi, ou ver no pacote de dados, porque a sua imagem está sumindo um pouquinho. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo bem. Vamos fazer uma coisa aqui então. Vamos dar um passeio aqui em casa. Espera aí. Deu um passeio, cara. Estão vendo aí vários livros. Quando eu for conhecer essa casa, eu quero saber se tem os livros aí. Muito bem. Dei um passeio para ficar mais perto do modem, para a gente poder ter o privilégio de te ver melhor e te ouvir melhor também, porque o sinal está bem interrompido. Né? E aí, você pode chegar aqui mais. Por enquanto, mais agora está perto tudo tremidinho na imagem, mas vamos ver aí. Mas será que o sinal melhora aqui? As senhoras e senhores, vocês estão fazendo aqui um city tour na casa do Léo Vandé. Será que aqui ficou melhor? Deixa eu ver. Nesse momento, não. A imagem ainda não está boa. Então não é a distância do mundo que fica pertinho. Bem, vamos falando para eu te ouvir. Siga falando para ver se a gente vai poder melhorar esse sinal. Vamos lá. Vamos ver se melhora então. Mas olha só, o que a gente pode pensar assim? O trabalho precisa ter... talvez se desabilitar aqui não sei se melhora se desabilitar. A pena, porque... Eu gosto muito da participação do pessoal, mas pode desabilitar sim. Mas vamos ver aqui. Deixa eu acertar aqui. Os comentários. Não, aqui eu não estou achando. Peraí. Eu não gosto muito de desabilitar realmente não, mas vamos ver se melhora aqui, vai? Rapidamente, vamos ver se melhora. Senão eu ativo de qualquer forma. Vamos lá. Continue falando. Vamos lá. Mas a gente estava conversando então, essa questão de que o trabalho não só, a gente não pode... A gente está acostumado a pensar que não dá para ter determinadas coisas no trabalho, senão o trabalho faz mal. Então, se tiver substâncias químicas nocivas, o trabalho faz mal. Se tiver um excesso de jornada, o trabalho pode fazer mal. Assédio, o trabalho pode fazer mal. Mas a gente não sabe que coisas o trabalho precisa ter positivamente para fazer bem. E essas coisas dizem respeito a essas relações intersubjetivas de confiança, né? Relações de confiança, possibilidade de falar, possibilidade de expor o próprio trabalho, né? Para que haja esses processos deliberativos e processos de reconhecimento que dizem respeito ao trabalho. Então, isso vem sendo muito afetado. O trabalho como recurso à saúde vem sendo profundamente afetado pela pandemia. Então, se a gente pensar primeiro, eu pensei aqui em 4 tipos de personagens, 4 tipos de situações que estão intensamente impactadas aí Vou tentar então tirar do Wi-Fi e colocar no pacote de dados. Acho que fica melhor. Eu desabilitei os comentários, mas não melhorou o sinal, né? E aí eu realmente habilitar para que todo mundo possa participar. Melhorou e muito, e muito. Poxa. Muito, excelente. Então tá. Então... Agora sim. Nunca mais falo mal da minha operadora. Nunca mais fale mal. Siga, então, meu amigo. Retomando então, se o trabalho precisa ter coisas para que ele possa cumprir esse papel de mediador positivo e não só produzir negativamente desgaste, né? A ideia é que quem trabalha tem muito mais condições de gozar de boa saúde mental do que quem não trabalha, e os índices mostram isso, né? Os percentuais de adoecimento mental entre a população que não trabalha são muito maiores do que entre a população que trabalha. Para isso,
né? Isso vem sendo muito impactado pela pandemia. Então, os personagens, né? Que situações que a gente tem? Primeiro, do desempregado. Sim. Né? Claro que saúde e economia tem tudo a ver, né? Vida e economia tem tudo a ver, né? E o desempregado, ele está numa situação muito complicada, não só porque ele não detém essa relação de trabalho, né, como recurso de convivência, que ajuda a ele sedimentar a sua identidade. Em psiquiatria se diz que a identidade é a armadura da saúde mental. Sim. Quer dizer, ela ajuda a estabilizar, não há descompensação psíquica que não passe por uma desestabilização no registro da identidade. Né? Então, o fortalecimento da identidade, sobretudo, que o trabalho propicia, quando ele desaparece, veja, você vai trabalhando, você vai construindo rotinas, construindo relações, você vai estabilizando as suas rotinas, etc. De repente, tudo isso muda de um dia para o outro. Não. Então, você não tem mais acesso ao trabalho, você não tem mais acesso àquelas relações, e claro, você é jogado numa situação de incerteza, de insegurança enorme. Né? Se hoje em dia, sequer em relação às políticas de saúde propriamente dita, a gente pode ter confiança no governo, atualmente a gente vive essa situação, quiçá, né, nas políticas de emprego, nas políticas econômicas, que cada vez mais estão mandando sinais de que, olha, nós vamos deixar você se virar sozinho. Né? Então isso produz um curto-circuito de inseguranças, um curto-circuito de instabilidades aí que certamente vai estar produzindo agora e vai produzir no futuro problemas aí muito graves de ordem de saúde mental. Né? Sim. De outro lado, você tem os trabalhadores que foram levados para casa, né? Sim, o teletrabalhador. O teletrabalhador. Só isso daria para a gente fazer uma live inteira. Né? Porque o teletrabalhador é interessantíssimo, né? Porque ele é trabalhador, mas ele agora também custeia o seu pacote de dados, custeia todo o seu hardware, ou seja, há um deslocamento de uma atividade para algo muito mais próximo, talvez, de um trabalho autônomo. Mas diga aí mais, querido. Que agora o sinal ficou bom. Agora tá me vendo? Porque antes eu estava só ouvindo e um vulto aparecendo. Agora sim, então é só o pessoal aqui, seu fã-clube todo aqui, dizendo aqui, agora que ele é o gato que está aparecendo. Muito bem. Diga aí, meu irmão. Pois é, eu quero saber se o pessoal que está em teletrabalho todo já leu as NRs todas. E está aplicando na sua casa, né? Tem que aplicar a NR12 inteira em casa, já pensou? Tudo aquilo. Vê. Quer dizer, você joga para o trabalhador a responsabilidade, né, pelas condições ergonômicas do seu trabalho, né, você joga para o trabalhador, mas mais do que isso, Rodolfo, percebe o seguinte, o teletrabalho só pegou no momento em que ele pode ser realizado com inteiro controle da empresa. Não foi à toa que só surgiu agora. Como uma situação generalizada, né? Por quê? Porque hoje os mecanismos telemáticos, né? Então, veio a inteligência do artigo 6º, né? E depois veio a inteligência da reforma trabalhista tentando esvaziar aquilo que o parágrafo único do artigo 6º tinha introduzido. Que é o quê? Os meios de controle eletrônicos hoje propiciam que haja um teletrabalho que não é um teletrabalho propriamente dito. É praticamente um trabalho presencial à distância. É um trabalho telepresencial, um trabalho remoto, mas perceba que nessa linha nós temos lá uma construção que a própria MP 927 acabou admitindo a possibilidade de um teletrabalho com controle de jornada. Se eu tiver que exercitar um dom de profecia para imaginar questões que vão estourar na Justiça do Trabalho no pós-pandemia, vão ser justamente as distorções do teletrabalho no que diz respeito ao controle de jornada e pedindo hora extra, já para sair lá do 62, inciso 3º, e especificamente no campo
do próprio custeio, das despesas, coisas que a gente sai de um... É algo cada vez mais evidente, porque as pessoas estão... Eu te falo a verdade, é uma coisa simples, não estou discutindo na minha condição de professor mesmo, eu sou professor da Universidade Federal, que suspendeu o semestre, mas universidade particular. E aí eu continuo ministrando aula no horário de aula, né, com a própria noção, e há um determinado controle. Se eu não tivesse a circunstância dessa aula, mas se fosse trabalhando para uma empresa com horários de trabalho, teletrabalhador com horário, é cooperativa com dono, sabe? É aquela ideia que foi distorcida e que, na prática, vai estourar lá no seu trabalho. Não quero ser trombeta no apocalipse, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que isso vai entrar nesse campo também. Hoje tem um dado, vi agora esses dias uma pesquisa que foi feita pela UERJ, que indica que entre os teletrabalhadores já há um índice 90% superior de casos de depressão. Óbvio, com um viés de gênero fantástico, né? Uma incidência muito maior em relação às mulheres, que agora, né, se acumulam de uma forma muito mais intensa, né? Se antes havia dupla, tripla jornada, essas jornadas eram separadas. Agora, né? São duplas, agora jornadas simultâneas. Não existe separação de jornadas, são jornadas simultâneas. Né? Eu lembro que eu conheci uma juíza já falecida lá de Santa Catarina, onde comecei a advogar, e que ela fazia audiência, ela morava na vara, então as audiências eram embaixo, ela morava em cima. E ela fazia audiência gritando com a empregada lá em cima, cuida do feijão, né? Claro, né? Então, e se isso está acontecendo hoje com as juízas, nossa presidente Noêmia Porto falou sobre isso anteontem, numa live muito bacana sobre esse aspecto, mas imagina, né, com a população em geral. Né? Então, mas o que produz isto? O que produz esses 90% a mais de depressão? A perda do trabalho como recurso à saúde. Veja, quando a gente trabalha, a gente ter uma coisa muito importante aí, que são as estratégias de defesa. Sim. Estratégias de defesa psíquica. Né? Então, a gente vai desenvolvendo estratégias individuais e, sobretudo, estratégias coletivas para nos protegermos psiquicamente dos riscos que o trabalho induz. Né? Então, essa foi a grande sacada do Christophe Dejour, que é o psiquiatra que fundou a psicodinâmica do trabalho, em perceber que o grande enigma não é por que as pessoas adoecem no trabalho. É óbvio por que as pessoas adoecem no trabalho. O grande enigma é saber como é que as pessoas mantêm a sua saúde psíquica pelo trabalho. Inclusive, usam o trabalho como recurso favorável à saúde. Esse é o grande objeto de estudo. E mais perceba que nós trabalhamos aí dois sujeitos. Falamos do desempregado e falamos do teletrabalhador. Mas a gente tem aí, pelo menos, outros personagens que merecem destaque nessa discussão de centralidade do trabalho e da saúde. Eu acho que a gente tem que falar um pouco dos trabalhadores precários, né? Então, isso. Você acha que os precários são a grande massa, né? Antes dele, nós temos ainda, acho, os heróis. Né? Sim, claro. Não podemos falar deles que estão arriscando a vida, né? Nos médicos, enfermeiros, que são os heróis, né? Os heróis, aqueles que a gente manda, que a gente sacrifica, né? Aqueles que se sacrificam em nome da coletividade. Né? Agora, a pergunta em relação a esses heróis, quer dizer, que tipo de reconhecimento a gente está dando para eles? Né? Quer dizer, por exemplo, os trabalhadores da saúde, eles estão indo trabalhar com condições de segurança necessárias e possíveis? Ou eles estão indo trabalhar... literalmente mandando ao sacrifício em nome da coletividade? Ou será que nós literalmente estamos? Quer dizer, eles não são heróis, eles são trabalhadores. Né? São trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão fazendo algo que é fundamental para todos nós, né? Mas que não estão recebendo
os cuidados, são trabalhadores do cuidado, mas que não estão sendo cuidados pela sociedade suficientemente para exercer o cuidado que nós queremos receber deles. Verdade. Né? Então, isso serve para os trabalhadores da saúde, mas isso serve para todos os trabalhadores em geral dessas atividades que se expõem a um risco, né, para manter as atividades essenciais da sociedade. Então, nós temos aí um déficit de reconhecimento dessas pessoas. Né? E fora esses, então, nós temos a grande massa dos precários. Sim, os precários. Né? A grande massa de precários que vivem numa situação de vulnerabilidade total, né? Que não tem nenhuma rede de assistência, nenhuma rede de proteção social, né? São praticamente aquilo que o Agamben chama de homo sacer, né? São pessoas tratadas praticamente sem valor, né? Elas podem ser a vida deles é uma mera vida biológica, né? Então é um pouco aí que se toca a questão. É interessante porque a gente sempre tratou no campo dos estudos de trabalho, pelo menos na Universidade Federal, a gente fala disso, sobre o fenômeno da invisibilidade do trabalhador. E aí nós estamos com uma situação ainda pior, porque eles não são mais invisíveis, eles se tornaram indispensáveis, mas ao mesmo tempo são anônimos que não têm nenhum tipo de proteção. Eles são visíveis, porque eles trazem nosso delivery, mas eles estão, porque eu preciso ter contato com eles. Ou mais, talvez o fenômeno da invisibilidade fique ainda pior, porque a gente, em função da cautela, a gente não quer sequer ver, deixe na portaria. Exato, deixa na portaria e pede para o porteiro, que a gente também não conhece, botar no elevador, Exato. Que eu pego no elevador. Isso traz uma reflexão muito importante, Rodolfo, até sobre qual é o papel, um dos papéis do direito do trabalho, Sim. que é o reconhecimento da igualdade em Sim. dignidade das pessoas. Vê só, ninguém tem dúvida da importância dessas pessoas, não é o valor, não é a utilidade do trabalho dessas pessoas que vai garantir esse reconhecimento de igualdade. Ninguém duvida da utilidade do trabalho do entregador da RAP. Como ninguém duvida da utilidade do trabalho do lixeiro, né? Não é a utilidade desses trabalhos que vai lhes assegurar essa igual dignidade. Sim. Esse papel é da lei. Esse papel é da lei de reconhecer essa pessoa que faz algo útil como alguém que tem um lugar de cidadania verdadeira. Por isso que a desconstrução da legislação do trabalho, ela regride civilizatoriamente no sentido da construção de uma sociedade em que as pessoas têm uma relação de pertencimento que envolve um reconhecimento da condição de sujeitos de dignidade. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que quando vemos um discurso de exclusão, de precarização, de flexibilização em nome da economia em geral, nós estamos nos embrutecendo, nós estamos superando aquilo que nos diferencia dos animais tidos como irracionais, né? Que é justamente essa sensibilidade, essa comunicação, essa alteridade. Isso é muito complicado do ponto de vista prático, porque a gente está vivendo justamente isso, e é um fenômeno. E vamos dizer o seguinte: a pandemia fez uma sacudidela, porque nós estávamos num caminho de aumento dessa exclusão. Agora, com a pandemia, e talvez com essa arquetipização que você fez, né, dos desempregados, dos teletrabalhadores, dos heróis da frente de batalha e dos excluídos da tutela trabalhista tradicional, nós temos trazido ao debate essa reflexão, talvez com uma sensibilidade diferenciada, porque a gente está correndo o risco de morrer, cara.
A gente vem fazendo coisas aí bem graves em relação a isso. Por exemplo, em boa hora o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 29 da medida provisória, né, mas que tentava desresponsabilizar, né, em relação a essas pessoas que são colocadas para trabalhar, mesmo, né, do artigo 29 para manter, exatamente. para manter as pessoas, né, para manter a vida dos demais e para que os demais pudessem, inclusive, ficar em casa, né? E veio a primeira medida do governo, qual foi? Dizer, olha, essas pessoas devem ser largadas à própria sorte. O trabalho não tem a ver com isso, né? Quer dizer, não se há de reconhecer essa doença como doença do trabalho, salvo invertendo o ônus da prova em relação a isso, né? A decisão do Supremo que reconhece a inconstitucionalidade dessa norma vem colocar, olha, não quer dizer que sempre vai ser doença do trabalho, mas os nossos tradicionais mecanismos de distribuição dinâmica do ônus da prova têm que ser aplicados aí também, né? Não há por que haver uma intervenção de uma desproteção ostensiva, né? Justamente nesse tipo de situação. Nessa hora que é a hora de aumentar a solidariedade, nessa que é a hora de aumentar a proteção, qual é a medida governamental? Então vamos não só desproteger, mas vamos anunciar isso de forma solene. Como se fosse uma solução. Isso é um indício muito interessante do que vem acontecendo nessas reformas de lá para cá. Eu pergunto, por exemplo, por que na Lei 13.467 se acabou com os princípios no parágrafo 1 do artigo 8º da CLT? Isso tem alguma transformação normativa e efetiva? Não. O fato de estarem os princípios... Eu chamo isso, na verdade, de um caminho de insensibilização. As pessoas estão anestesiando a sua capacidade de se indignar e começa a achar tudo normal. E exatamente. Isso é complicado. Agora, eu não posso negar, e claro, a gente não está fazendo nenhuma discussão política no sentido partidário, mas é bem complicado realmente, mas há um alento quando a gente começa a perceber as pessoas olharem e dizer, não dá para dizer e daí. Não dá para dizer que eu não sou médico, eu não sou coveiro. É preciso perceber que a gente tem que exercitar essa alteridade para poder, tanto da macrovisão quanto na microvisão, na relação com cada um desses personagens e outros tantos que a gente possa agregar, talvez uma necessidade de mudança de caminho. E talvez a mudança de caminho, e eu tenho que ir para o arremate, né, pedindo para também recomendar o livro O Inumano, da Raquel Vandelli aqui, e a Carol Paes Leme está sugerindo e eu subscrevo, né? Mas nesse ponto, direcionando para o final, talvez a esperança esteja justamente nessa retomada do protagonismo, do trabalho e da saúde. Porque, na verdade, as pessoas têm falado com frequência, olha, a gente está vendo aí um renascimento do direito do trabalho, um renascimento da valorização do trabalho. Na verdade, eu repudio, me incomoda um pouco essa expressão, renascimento, porque parte do pressuposto que morreu para renascer. Na verdade, é uma retomada de protagonismo, né? É justamente o reconhecimento dessa centralidade que faz com que a gente possa ter o único direito verdadeiramente inalienável, né? Que é o direito de ter esperança, sabe? Porque se a gente não tiver esperança, a gente vai ser o Homo sacer lá de Agamben. É isso mesmo. Vê, se você já lê a Constituição brasileira, ela é muito sólida no sentido de construir um vínculo indissociável entre dignidade, direitos fundamentais e trabalho. Sim. Eu digo que na Constituição brasileira, o trabalho não é só um campo do direito constitucional. Uhum. O trabalho faz parte da antropologia pressuposta pela própria Constituição. A noção de pessoa que a Constituição pressupõe tem nela embrenhada a centralidade do trabalho. Verdade, querido. Então, o trabalho ele é estruturante
desta pessoa cuja dignidade a Constituição promete proteger, né? Só que isso precisa ser trazido para dentro do direito do trabalho. O direito do trabalho não pode lidar só com as condições de compra e venda da força de trabalho. Claro que isso é muito importante e nós estamos vivendo um processo de precarização fantástico em relação a isso, e isto é grave, sim, porque essas coisas também são muito importantes. Mas além da precariedade salarial, que a gente mais ou menos está acostumado a perceber, a gente precisa encarar o problema da precariedade existencial das condições relativas ao trabalho. Sim. Né? O trabalho não é só via de obter outras coisas, de obter o ganha-pão. Uhum. O trabalho, ele em si, é um bem fundamental que realiza necessidades humanas absolutamente centrais. De desenvolvimento da corporalidade, de desenvolvimento da personalidade, de fortalecimento da identidade, de construção da saúde, Sim. de formação de vínculos de solidariedade, de aprendizagem ética, de aprendizagem política, de participação na coletividade, de contribuição para a polis, para a civilidade. Se isso não é fundamental, pouca coisa mais é fundamental. É verdade. Meu querido, Então, infelizmente a gente vai ter que arrematar, já estamos falando há 52 minutos, daqui a pouco o sinal cai. Mas eu quero dizer publicamente que esse é um papo que não termina aqui. Acho que a gente vai continuar refletindo, debatendo, produzindo, talvez fazendo mais uma live, talvez trazendo mais reflexões, mas eu quero dizer para todo mundo aqui que eu tenho uma enorme satisfação de fazer essa live contigo. Você é alguém que eu gosto de dialogar, que eu gosto de ouvir e que é também um bom ouvinte. Então, eu quero apenas registrar, dizer para o pessoal, siga aí o Léo Vandelli aí nas redes sociais, eu quero ver esse Instagram bombado para que ele possa ficar mais estimulado ainda a fazer outras lives e também dizer, meu amigo, que eu sou #sou seu fã. Um abraço, meu velho. E aí dou a palavra para as suas considerações finais. Obrigado. Finalmente eu diria assim, ontem nós tivemos um número trágico de 1.179 mortos num único dia. Falando de saúde mental, a gente não pode deixar de levar em consideração a importância do luto. Sem luto, a gente coloca em risco a nossa saúde. E em homenagem, em honra a esse exército de irmãos que vem morrendo, a gente deve aproveitar esse momento para refletir sobre o sentido da sociedade que a gente quer depois da pandemia. E o sentido dessa sociedade, a meu ver, não pode ser o da sociedade do cálculo de vidas. Não pode. Da sociedade que reduz as pessoas a uma mera questão de eficiências, números e estatísticas. Isso serve para a gestão do trabalho, que não pode ser reduzida a número, porque o trabalho tem que dar sentido à vida das pessoas. Isso diz respeito a uma política verdadeira. Uma política verdadeira tem que ser uma política que envolva o trabalho como questão central. Porque é ali que as pessoas vivem. Calpolani diz isso. Trabalho é só uma outra palavra para dizer o que é o modo de vida das pessoas comuns. Então, uma política deve levar a sério o que é o modo de vida das pessoas comuns. E que esse seja o norte para a construção da nova normalidade. Porque a gente não voltará mais a um normal, porque o normal é o passado. Nós vamos construir juntos um novo caminho. E é como a poesia diz, o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Vamos caminhar juntos, Léo. Um beijo para você, meu querido. Um abração. Obrigado pela atenção de todos. Um beijo a todos e todas.